Oi pessoal, mais uma aula essa semana, vamos fazer uma caixinha de MDF, tá? Ó, então nós vamos começar com o básico, que todas vocês já fazem, que é a pintura. Nesse caso, a gente vai fazer uma aplicação do patchwork embutido. Então, eu já colei o meu Depron na minha tampa de MDF e depois eu só vou refilar, tá bom? O material que a gente vai precisar então, a caixa de MDF com a tampa já colada antecipadamente, de um dia para o outro, ou de hoje para amanhã, né, umas 3, 4 horas antes para a cola aderir bem, tá? Para a pintura da caixa, 2 tonalidades de tinta que combinem com o tecido que a gente vai aplicar ali. O verniz acrílico fosco, pincel e rolinho, lixa. Para a parte do embutido, a gente vai precisar de estilete, o estilete normal para refilar o Depron, o estilete de precisão para poder fazer o patchwork embutido, desmancha ponto, tesoura, aquela lixa de metal que a gente usa e régua, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer um patchwork embutido bem simples, tá? Então eu fiz um bordado, olha, antecipadamente. A gente pode fazer, esse meu bordado é a máquina, é uma técnica que chama trapunto que eu resolvi fazer para experimentar. Mas vocês em casa, vocês podem fazer com bordado em ponto cruz, bordado livre, ou até mesmo recorte de tecido, que a gente vai usar aqui para fazer o embutido lá, tá? Então eu só trouxe alguns tecidos para mostrar para vocês o que podem ser feitos. Ou bordado livre, ou bordado à máquina, ou até uma técnica de crochê, um pet appliqué feito à mão. Então dá para usar todos esses tipos de tecido para fazer o patchwork embutido, tá? Ó, mais uma aqui, tá? E um tecido para borda. A parte de acabamento, depois quando terminar, eu venho e mostro para vocês o que pode ser que a gente coloque lá ou não. Conforme vai ficando pronto, a gente vai agregando mais acessórios, tá ok? Então vamos começar a pintura. Pode falar? Então, meninas e meninos, vamos lá. Vamos começar primeiro. Nesta parte de dentro aqui, como é uma tinta um pouquinho mais escura, eu não vou passar a base branca, tá? Então, com o pincel, eu venho fazendo os cantinhos primeiro. Não pode deixar nenhuma parte do cantinho sem a tinta. Não pode ter excesso de tinta, então bem corrido, bem esticadinha a tinta. Só os cantinhos, tá? Só as partes onde o rolinho não alcança. E depois com o rolinho, lembra que a gente tem que rolar a tinta no rolinho, deixar que a tinta entre em todas as partes da espuma, para que não haja excesso de tinta, tá? Então eu rodo bem, ó, tá bem uniforme. Aí eu vou para minha caixa, tá? Sem apertar o rolinho, vou fazendo em todas as partes. Então, no cantinho onde eu passei o pincel, ele vai tirar, vai dar aquela esticada na tinta e vai ficar por igual. Parou de sair tinta, volta lá, carrega um pouquinho mais e volta para a caixinha. Primeiro o fundo, depois eu venho para as laterais. Eu passo primeiro em cima, que eu acho mais fácil, como a caixa é um pouquinho funda, aí depois eu vou para a parte de baixo. Essa caixa eu resolvi fazer o quê? Eu vou pintar do lado de dentro, nessa tonalidade de marrom claro, essa cor de tinta aqui é a Cappuccino da Acrylex, tá? E do lado de fora eu vou fazer num tom mais claro, porque depois eu vou fazer uma pátina seca para dar um efeito. Porque o bordado que eu fiz, eu usei um linho, então eu achei que ia ficar mais legal fazer em 2 tonalidades e usar a pátina seca, tá?
Então, continuando, vou fazer nos 4 lados, sem forçar. Meu último lado. Tá? Agora eu vou secar para poder... lixar e passar a segunda demão. Então agora vai o barulhão. Sequinho, tá bem quente a caixa, tá? Lembrando que esta borda aqui eu não tô pintando com a cor mais escura. Por quê? Do lado de fora e dentro da tampa eu vou pintar da cor mais clara. Então essa parte aqui ela vai ficar batendo na parte clara dali da tampa. Então a bordinha e a parte externa vai ser na cor clara, tá? Agora a gente vai lixar. Lembrando que tem que ser aquela lixinha 220, tá? E tem que deixar bem lisinho. Vai um lado por vez. Passa um lado, passa a lixa de um lado, passa o dedo e depois passa na lateral. Quando a gente passa a primeira camada de tinta, lembra que dá uma arrepiada no MDF. É aí que a gente sente que precisa lixar, tá? Você vai cortar isso? Não. A parte do fundo é a mais chata. Então, se vocês dobrarem a lixa, ó, ao meio, a gente consegue fazer com que no fundo ela faça o cantinho direitinho, tá? Pronto. Eu vou usar um pedaço de papel toalha que eu tenho aqui. Pode ser aquele Perfex que a gente usa na aula, só para tirar um pouquinho do pó da tinta, tá? Do que eu lixei, ó. Bom? E agora eu vou para a segunda camada. Ela funciona igualzinha a primeira, tá? Então, primeiro eu vou no cantinho, só que eu vou fazer um lado por vez. Então, eu venho esse canto, essa lateral, passo lá no fundo, passo aqui, ó, na lateral daqui e aqui. Por que que eu faço isso agora? Porque como a tinta seca rápido, eu quero que meu acabamento fique perfeito. Então, agora eu venho com o rolinho neste lado que eu passei e passo a tinta. Ficou bem... Deixa eu ver se a luz bate aqui. Ficou bem esticadinho, ó.
Aí eu passo pro outro lado. Vou fazer a mesma coisa nos 4 lados. Vou no cantinho, lá embaixo, na junção, né? Na quina da madeira, de um lado e do outro lado. Aquele lado lá eu já tinha feito, não precisava ter feito. Então eu vou vir aqui e vou passar de novo o meu rolinho, tá? Senão fica excesso de tinta. Se a tinta que vocês forem usar for clara, que é o que vai acontecer do lado de fora da minha caixa, lembra que a gente tem que passar a tinta branca antes, porque senão não tem uma cobertura boa, tá? Aqui nesse caso aqui não precisa, porque é bem quase da cor do MDF, tá? E lembra o meu linho. Por isso que da parte de dentro eu não passei a tinta branca. Do lado de fora eu terei que passar. Então eu vou passar primeiro a tinta branca, vou lixar e depois vou passar a cor que eu escolhi. O último lado. Então nesse último lado eu só vou passar a tinta na parte de baixo, porque nas duas laterais aqui, nas duas quinas, eu já tinha passado com o pincel. Não adianta fazer os 4 lados de uma vez, porque o que vai acontecer? A tinta vai secar e se ficar algum acúmulo de tinta, vai ficar feio o acabamento, tá? Como é que eu sei se eu vou precisar de mais uma camada de tinta ou não? Só depois que secar. Agora eu vou pro fundo, ó. Que eu vou ver se ficou alguma parte que precisa repassar a tinta. Tinta clara geralmente precisa de outra demão, tá? Tinta escura, como por exemplo a preta, a base mais uma demão já são suficientes. As duas demãos, as duas camadas, desculpa, tá? Essa aqui eu ainda não sei, vou fazer um teste porque eu não me lembro se precisou ou não. E vou pro secador de novo, tá? Pode parar um pouquinho. Bom, meninas, ó. Nessa cor cappuccino, a base e mais uma demão foi o suficiente pra cobrir o MDF, tá? Então eu só dei 2 camadas. Agora a gente vai pintar o lado de fora da caixa, a beiradinha da caixa e o lado de dentro da tampa, tá? Eu vou aproveitar e passar também aqui, ó, porque depois quando eu fizer o patchwork embutido e for cobrir aqui, às vezes eu preciso que, como meu tecido é claro, ele pode aparecer a cor do MDF, tá? Então eu vou passar o branco aqui também. Cuidado para não passar com o branco aqui pro lado de cá. Então a regra é a mesma, passa a tinta no rolinho, bem esticadinho, não precisa ser uma camada muito grossa, é uma camada fina, só para tampar a cor do MDF, tá? Não pode ter excesso de tinta, lembra que eu falo na aula, tá? Bem esticadinho. Se vocês quiserem com o pincel, também pode. Só que vai demorar um pouquinho mais e pode ter excesso de tinta. Então, só quem tem experiência. Quem não tem experiência, eu aconselho a usar o rolinho, tá? Porque ele acaba tirando um pouco do excesso da tinta. Pouca tinta, vou recarregar. Eu não ponho muito também, vou pôr um pouco, que aí eu vou dosando a quantidade de tinta, tá? Vocês estão vendo que eu fiz um lado e fiz o outro, porque para segurar é melhor. Então eu vou fazer esses 2 lados e o fundo, seco, depois eu faço os outros 2 lados. Até dá para fazer os 3 lados, mas eu vou fazer assim que fica mais fácil de vocês
repetirem o processo em casa. Tô com saudade de vocês, espero que vocês estejam fazendo o isolamento, praticando o isolamento em casa, saindo só em caso de extrema necessidade. Todas tomaram a vacina da gripe? Fala lá no grupo pra mim, tá? É importante a gente não esquecer desses cuidados que a prefeitura e o estado têm falado pra gente tomar, tá bom? Eu vou fazer aqui também já. Eu tô segurando lá embaixo, já dá, depois vai ficar mais fácil. Eu ligo o secador só 2 vezes. E vai ficar a bordinha aqui também pra eu poder fazer, tá? Bom, agora eu vou secar. Agora que tá seco, eu consigo segurar do outro lado pra pintar desse aqui. Posso até apoiar aqui, tá? Que ele já tá sequinho. E vou secar também. Estando sequinho, agora eu vou passar a tinta aqui na bordinha. Eu prefiro com o rolinho, bem de levinho, sem fazer força, passar bem devagarzinho. Eu nem recarreguei o meu rolinho ali na minha tinta, tá? É bem delicado, bem como um leve. Vocês estão vendo que eu passo, nem tá pegando muita tinta, mas eu vou de levinho várias vezes e ele vai pegando. E do lado de dentro não vai entrando tinta, ó, tá? Se entrar um pouquinho, a gente vai com o pincel e repassa a tinta lá do lado de dentro. Mas se fizer assim, bem devagarzinho, é mais difícil, tá? Só com a tinta que eu tinha no meu rolinho. Se colocar muita tinta, vai entrar. Se colocar muita força no rolinho, vai entrar. Ó, eu sem querer bati a tinta lá dentro. Depois eu vou ter que vir aqui e refazer, tá? Então, depois que eu terminar tudo, antes do verniz, eu venho e faço os retoques necessários para que a caixa fique perfeita. Tá bom? Ó, agora eu vou secar mais um pouquinho e vou lixar. Tô secando um pouco mais, meninas, porque lembra quando lá na aula eu falo pra deixar a caixa bem quente? Que aí eu tenho certeza que tudo tá seco, tá? Porque se eu for lixar com a tinta um pouco úmida, a tinta vai sair todinha na lixa. Então eu pego e repasso o secador em todo o entorno da caixa, tá? Vou repetir o processo aqui na tampa. Na tampa, eu vou precisar passar com o pincel no meu cantinho.
Então, eu vou buscar um outro pincel, que esse aqui é do acabamento, e volto passando a tinta. Vamos lá, ó, continuando. Primeiro eu vou passar a tinta aqui, que eu tinha falado, da cor do tecido, tá? Isso mais pra frente eu falo o porquê de novo. Então é só uma camada aqui, eu vou passar com o pincel mesmo, e esse lado de fora, ele nem precisa ser lixado, tá? Isso aqui é só pra esconder a cor do MDF, para que dependendo do tecido que a gente vai usar, não apareça. Se for um tecido de fundo claro, aparece a cor do MDF, tá? Então é só uma camada, não pode ter excesso, tá? Lembra que eu falei, nada com excesso, excesso sempre dá errado. Então esticadinha, não precisa passar o rolinho. Eu não refilei ainda o meu isopor aqui, porque ele tá terminando de secar, tá? Então, enquanto eu termino a pintura, ele seca e depois eu já venho e já refilo. Tá? Do lado de dentro vai funcionar igual. Pincel nos cantinhos. E depois o rolinho. Vou apoiar aqui. Recarrego quando necessário. E agora eu faço com o rolinho nas laterais, tá? Eu não encosto no fundo pra não soltar a tinta que eu acabei de passar lá. Porque se eu passar lá, ó, o que vai acontecer no fundo, tá? Então eu tenho que vir e repassar no fundo. Como esse é base, ele não tem problema, porque a gente vai lixar e depois vai passar tinta. Mas se a gente acostuma a fazer sempre desse jeito, sempre vai dar certo a pintura, tá? Então é um hábito que a gente tem que ter. Mesmo da base, a gente toma o cuidado para não precisar ficar repassando a tinta, senão fica grossa. E por fim, na bordinha. Agora eu vou secar e já volto, tá? Então, tá sequinha a caixa com a base branca. Próximo passo é lixar. Bem lixadinho. Todos os lados. A gente pode usar a própria mesa para segurar a caixa. Não precisa arrancar a tinta. A bordinha, vou tentar fazer com que o pozinho não caia lá dentro, tá? Eu vou pegar de novo aquele papel toalha, aquele perfect, vou limpar aqui. Vou reservar, porque agora eu vou lixar a tampa. A tampa que eu falei não precisa limpar lixar desse lado de fora. Eu só vou passar aqui a lixa perto da bordinha, tá? Só pra tirar um arrepiadinho que eu vi aqui.
E aí eu já posso lixar toda a parte de cima. E a parte de dentro. Prontinho, tá? Agora eu vou passar a cor clara, tá? Essa cor aqui é a areia da Acrylex, tá bom? Chacoalha bem, sempre que a gente vai usar a tinta, chacoalha bem. E aí vai funcionar igual. Vai passar uma demão, vai secar e vai ver quantas demãos são necessárias para uma boa cobertura, tá? Então, primeira coisa, lá no cantinho. E depois com o rolinho. Estica bem na tinta, rola bem. E vamos passar na tampa. Cuidado para não sujar o isopor do Depron, né, do patchwork embutido de tinta, tá? Que depois não sai. Aqui na beiradinha, lembra que eu falei que é só na beiradinha sem encostar no fundo da tampa. Porque senão tira a tinta que tá lá no fundo da tampa e aí acaba ficando manchado. E a bordinha. Tá? Vou secar, e, aliás eu não vou secar, vou deixar aqui secando e vou pintar a parte de fora da caixa. Aqui não é necessário o pincel, tá? Só o rolinho. Só toma cuidado com a borda. Então, se puder, sempre com o rolinho de baixo pra cima. Aqui, ó. Deixa eu ver onde foi. Não saiu. Tinha um grunhozinho de tinta. Se a gente não tira, depois fica ruim, ó. De baixo pra cima. E aí eu completo a pintura. Todos os lados. Eu vou fazer 3 lados, que nem eu fiz a primeira vez. Secar. E aí fazer o último lado que eu tenho como segurar, tá?
agora eu vou secar. Bem seco, bem quente, eu já consigo segurar desse lado, ó, pra fazer a pintura do último lado. Vou secar para poder fazer a pintura da bordinha. Vou passar bem delicado para ele não passar pro lado de dentro. Com o rolinho meio tombadinho para a tinta cair, se tiver excesso, vir pro lado de fora e não pro lado de dentro, que é outra cor. Tá? E vou secar. Vou fazer isso, vou dar mais uma demão e depois volto pra gente fazer a pátina. Bom, meninas, ó, já passei a segunda demão, a cobertura ficou boa, tá? Então, primeira branca, depois 2 vezes na cor areia, sequei bem. E agora a gente vai fazer a pátina seca com o cappuccino, tá? Então, o meu pincel de pátina ficou na lareira, tá? Então eu peguei esse aqui. O ideal é que seja um pincel de cerdas mais longas e um pouco largo, tá? Então eu vou pegar um pouco de tinta com esse pincel e vou tirar todo o excesso, ó. É só uma sujeirinha no pincel que vai ficar. Venho com o pincel. Eu não posso ficar parando no meio, então eu pego do começo e arrasto pro fim. Só pra dar aquela sujeirinha. Recarrego a tinta, vou para um lado e pro outro. Só para puxar um veio de tinta para parecer uma coisa mais envelhecida. E vou fazendo quantas vezes eu achar necessário, tá? Ó, pra mim aqui acho que já ficou bom. Eu não quero muito. Vou fazer do outro lado, ó. Puxo. Esse ficou um pouquinho mais, então eu vou ter que voltar lá e fazer igual dos dois lados, pra não dar muita diferença, tá? Ó. Esse lado não quer ficar... O que eu falo é que não pode parar aqui no meio. Próximo. E assim eu vou fazendo nos 4 lados, tá? E vou fazer aqui no fundo também, porque eu não quero o fundo liso, não. Se por acaso der errado, gente,
É só começar de novo. Passa a tinta areia de novo e faz de novo, tá? Mas isso aqui é uma brincadeira, ele não é perfeito. Eles vão ficar 4 lados um pouco diferentes, tá? Agora eu vou secar e a gente vai passar o verniz. Bom, gente, ó, já sequei, já sequei a pátina, agora nós vamos passar o verniz, tá? Eu tô usando o verniz acrílico fosco, tá? Que é o que eu gosto mais, mas quem tiver o brilhante também pode usar. Igualzinho a tinta, nos cantinhos com o pincel, bem esticadinho, tá? E depois com o rolinho. Onde passou tinta, vai passar o verniz para dar o acabamento, tá bom? Deixa eu só terminar a tampa. O rolinho também foi bem esticadinho daquele jeito. Vocês podem ver que fica meio esbranquiçado. Ele não pode ter excesso, porque senão ele fica feio. Tem que estar bem esticadinho. Cobrindo toda a superfície onde foi passado a tinta, tá? Vem na lateral, daquele mesmo jeito que eu ensinei, ó, só na beiradinha, com o rolinho meio tombadinho pra não pegar no fundo. Nos 4 lados. E depois na bordinha da tampa. Então, onde eu passei tinta, exceto nessa parte branca aqui, que é onde a gente vai cobrir com o tecido, vai passar o verniz, tá? Ó, aqui tá pronto. É só uma demão de verniz, tá bom? Eu vou passar na caixa e volto com ela pronta pra gente começar o embutido. Pronto, meninas. Tudo pronto na pintura, tá? Ó, a caixa, a tampa, pintada, envernizada. Eu já refilei aqui. Na realidade, eu não tô usando Depron, tá, gente? Eu tava sem o Depron, eu acabei usando o EVA de 6 milímetros, tá? Lembra que quem já fez pet embutido comigo, a gente marca, depois vem e recorta com o estilete de precisão. No Depron a gente só marca, no EVA a gente tem que fazer o risco com lápis, porque senão a gente não consegue ver a marcação. Então a minha régua de 1,5, eu venho com lápis e traço nos 4 lados, tá? Agora o próximo passo é recortar. O EVA ele é um pouquinho mais difícil de recortar, vamos virar aqui, do que o Depron, tá? Ele é mais resistente por ser borracha, tá? Tem que ir bem tranquilo, até daria pra puxar assim, ó, mas a minha lâmina não tá nova, então eu vou ter que subir e descer mesmo, tá? Eu fiz 1,5, a minha caixa, a minha tampa tem 17, acho, centímetros por 17, tá? O meu desenho aqui tem, vamos medir antes de continuar, o meu desenho tem 12,5. Esse espaço interno aqui ficou de 13,5, então o certinho para eu poder encaixar em todos os lados, tá? Então aqui nós vamos cortar com o estilete nos 4 lados e eu já volto assim que eu tiver terminado de cortar. Então, gente, ó, já recortei todos os 4 lados e todas as diagonais, tá? Aqui o meu tecido, eu tenho que centralizar ele para que ele fique certinho nos 4 lados, porque é um bordado bem quadradinho. Se é um bordado livre, não tem problema, tá? Aqui eu medi bem, vou levantar aqui para ele não sair do lugar e vou passar a cola branca aqui. É a Cascorez extra ou uma PVA extra que vocês tenham, tá? Lembra que a gente não pode ter excesso de cola, tem que ter cola em todos os lugares, só do lado de dentro do quadradinho. Do lado de fora, a gente vai usar um outro tecido, tá? Meu pincel tá meio seco. Foi um pincel
que é a minha filha que pegou, tá? Que eu pedi pra ela ainda brigou comigo, a Júlia, pra quem não conhece. Oi. Ela está aqui, o Moisés, o meu marido que tá filmando. Fala aí, oi. Oi, normalmente sou eu que faço tudo isso, viu? Bom, pra quem conhece sabe que é brincadeira, né? Vamos lá. Eu vou deixar um pouquinho desse excesso de cola, porque aqui no meio, ó, eu tenho bastante manta e vai acabar absorvendo. Aonde eu não tenho, não pode ter excesso de cola, tá? Eu venho aqui, deito e eu vou conferir se tá certinho, porque meio que mexeu uma hora aqui, tá bom. E eu vou colar isso aqui ali, tá? Essa técnica aqui, pra quem não conhece, ó, ela chama trapunto. Ela tem também no patchwork, essa é no bordado. O que que acontece? A gente faz o bordado, o appliqué, a costura livre ou o bordado e coloca a manta por baixo, ó. Tem 2 camadas de manta. Na felpa da toalha também fica bonito. Então, ele vem e prende com bordado aqui pra sobressair esse lado pra ficar como se fosse um alto relevo, tá? É bem legal. Então agora eu vou encaixar esse meu tecido aqui, ó, na minha risca. Tá vendo aqui? Eu vou ali e vou prender. Eu só vou prender porque eu vou recortar o excesso desse tecido. Lembrando que o meu Depron, ou no caso o meu EVA, tem 5 milímetros. No caso do EVA, ele tem 6. Então, no máximo, eu posso ter 6 milímetros de tecido pra dentro, tá? Porque senão fica com acabamento feio. Vou encaixando os 4 lados. Eu chamo isso aqui de pré-embutido, tá? Nessa hora, eu também vou verificar se ficou certinho, ó, tá igual, em cima e embaixo. Esse aqui eu fiz com a minha letra, gente, porque nada eu faço com a minha letra, tá? Geralmente eu faço com M, que é o da minha mãe, que é Marta. Moisés não, né? Não, porque isso é feminino, né? Ó, ficou igual dos 2 lados, tá? Encaixei os 4 lados e agora com a tesourinha eu vou recortar todo o excesso. Eu vou ter que pôr a mão na frente, você vai ter que vir por cima. Senão eu não consigo segurar. Então, a bateria acabou, gente. Eu cortei bem rentezinho, ó, lembrando. Enquanto a tesoura tira o excesso do tecido, eu vou tirar tudo que sobrar, tá? Assopro bem a sujeirinha e agora eu vou encaixar o que sobrou lá pra dentro. No Depron, a gente só precisa enfiar. No EVA, a gente tem que dar uma empurradinha, porque ele é borracha, senão não entra o tecido, tá? É mais difícil de encaixar o tecido aqui. Ó, pessoal, tô acabando. O linho, eu bordei no linho, por isso que ele tá desfiando um pouco, tá? No tricoline ele não descia, tá? Então tem que ter cuidado. Ó, fiz todos os lados, tudo encaixadinho. Agora eu vou colocar o tecido da borda, tá? Primeiro, como é que eu tiro a medida do tecido que eu preciso? Olha, eu tenho que ter um pouquinho de sobra, além do meu isopor, do meu Depron ou do EVA, a largura da borda da caixa e um pouquinho que sobra pra cá, tá? Então essa é a largura. O comprimento,
Eu ponho 1 centímetro aqui, dou a volta na caixa e tem que ter mais 1 centímetro de sobra para eu poder fazer o acabamento aqui, tá? Então essa seria a largura e o comprimento da faixa que eu preciso. Eu sempre gosto de começar com o fundo da tampa. Então assim, ó, aqui é a frente, aqui é o fundo, tá? Então eu vou passar a cola sem excesso, foi demais aqui, eu vou tirar um pouquinho, então eu tenho que passar cola tanto na madeira quanto no isopor ou no EVA, tá? Venho aqui e prendo aquele 1 centímetro aqui, tá? Com sobrinha aqui. Vou passar a mesma coisa de todos os lados, não pode ter excesso de cola, e no meu caso aqui é um tecido que é xadrez, é um quadriculado na realidade, né? Então eu não posso entortar para que a estampa não fique feia. Faltando cola. Tem que ter cola em toda a superfície, tá? Não pode faltar nenhum pedacinho de cola, porque senão vai ficar bolha e aí fica feio. Então a gente passa o pincel várias vezes, dá uma olhada, porque tá contra a luz, eu não consigo enxergar. E o que que eu faço, ó? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. A tampinha da minha caixa, a beiradinha, tá bem alinhada, ó, com o quadriculado aqui, com essa linha, ó. Então eu sei que ele não vai entortar, tá? A mesma coisa eu faço do outro lado. Vou repetir aqui, vou passar a cola. Tiro o excesso, lá de novo, ó. Então ele tem que alinhar com o que já tava. Ó, sobrando um quadradinho e um pedacinho, ó. Saiu do lugar porque eu mexi o braço. A mesma coisa do outro lado. Alinho, passo a mão. E o último lado a gente vai parar um pouquinho antes do final, para poder fazer o acabamento perfeito. Eu primeiro vou fazer uma bainha de tecido com tecido. Eu venho aqui, alinho, vinco, posso vincar com a unha mesmo. E eu vou passar a cola no tecido, para colar tecido com tecido, mas só na largura da minha tampa. Eu já explico por quê, tá? E colo o tecido com tecido. Venho com a própria sujeirinha cola que sobrou no pincel, passo no resto da tampa e nesse tecido que sobrou aqui. Venho ali e colo lá. Então, ó, ele terminou exatamente na linha do quadriculado, então não dá a diferença, tá? Vai ficar assim, ó, tá? Em pé. Por que que eu não posso colar isso aqui? Porque eu vou embutir esse tecido ali. E se eu colar esse tecido aqui, vão ficar 1, 2, 3, 4 tecidos para encaixar nesse canto aqui. É muito tecido, o acabamento não fica bom, tá? Então, primeiro eu vou vir nesse aqui. Eu seguro aqui, ó, em bico, assim, no ângulo. Venho com a minha tesoura e faço um corte até ali, abrindo aqui. Vou fazer isso nos 3 cantos que estão assim. 1, 2 e 3. Nesse aqui, eu vou tirar aquele tecido do comecinho, que eu deixei 1 centímetro, e o que eu fiz a bainha do tecido no tecido. Abaixo as 2 partes e fica só aquela beiradinha lá, ó, tá? Isso aqui eu vou cortar fora. Venho com a tesoura, eu corto e eu vou cortar bem rente ao isopor ou ao EVA, ó. Ficam 4 partes soltas assim,
tá? E aí, uma parte por vez, eu vou passar cola de chanfro a chanfro. Sem excesso de cola, bem esticadinho. De baixo para cima. E vou começar a embutir do bico para dentro. Por quê? Porque se eu fizer do centro para fora... Peraí que eu fui errado aqui. Vai ficar o tecido bicudinho para fora, aí o acabamento não fica bom, tá? Prendo de fora para dentro. Vou recortar o excesso. Do mesmo jeito que eu cortei no tecido central. Tá? E vou embutir o que sobrou. Ó, de fora para dentro. E aqui eu posso encaixar direto. De fora para dentro. E aqui encaixo direto. Eu vou fazer isso dos quatro lados e já volto. Bom, gente, ó, eu fiz o embutido de todos os lados, tá? E agora, pra terminar, a gente vai usar a termolina leitosa da Acrylex, tá? Eu vou usar com um pincelzinho macio e vou passar em toda a extensão de onde eu tenho tecido. Ela fica com essa aparência mesmo de cola branca e ela vai ficar transparente depois que secar, tá? Então, eu vou passar em cima e em toda a lateral aonde eu tenho tecido, tá? É para impermeabilizar o tecido. Se vocês forem usar esse tipo de peça num lugar que, por exemplo, a cozinha, que suja mais, tem mais gordura, a gente pode passar até umas 3 demãos de termolina entre uma secagem e a outra, tá? Então, passa essa demão, espera secar, passa outra, espera secar. Nesse caso aqui, eu vou passar uma só, porque não é uma peça de ficar na cozinha. Eu vou guardar provavelmente toalha, ou joia, alguma coisa assim, tá? Então, vai passar em tudo e vai esperar secar bem, tá? É algumas horas até secar. Geralmente, eu deixo de uma noite para o outro dia, tá? Porque aí eu tenho certeza que secou bem. Depois que ela tá seca, ela fica com uma textura um pouquinho diferente o tecido. E aí você pode passar, por exemplo, um pano úmido para limpar. Se não passar, não dá para limpar. A peça vai encardir com o tempo e depois a gente perde essa peça, porque não vai ficando feia, vai ficando suja de pó, tá? E com a termolina a gente tem esse acabamento que pode ser limpo. Tá? Ó, passei em tudo em cima, inclusive na junção ali dos tecidos, tá? E vou passar na lateral da caixa, em todos os lados, tá? Aqui não precisa ter muito excesso, mas tem que ter em tudo, tá? Outro lado. Terceiro lado. E o último lado. Tá? Agora eu vou deixar secar e depois a gente vem pros acabamentos. A gente vai lixar esse tecido que sobrou e vamos colocar os aviamentos, fitas, o que a gente achar que fica legal nessa peça, tá? Até daqui a pouco.
Bom, ó, já passei a termolina, ainda tem alguns pontinhos que ainda não secaram, tá? Mas agora já dá pra lixar. Como a gente já tá com a caixa pintada, a gente tem que lixar, é lixa de unha comum, meninas, ó. Sempre pra baixo, tá? Eu passo e volto. E tomar cuidado pra não comer a tinta, ela vai soltando como se fosse um papel. A termolina deixa o tecido assim, tá? Ele não descia, ó. E assim eu vou fazer toda a volta, tá? Eu vou terminar e já volto. Bom, gente, ó, já lixei, tá? Todos os lados, ó, ficou assim, ó, tá? Só que eu acho que a gente tem que dar uma incrementada. Então, primeiro, eu vou colocar essas meia pérolas aqui na tampa da caixa, mas peraí. O ideal seria a cola de silicone, mas eu vou na cola quente para ser mais rápido, tá? Não pode ter excesso de cola, lembra? Menos é mais. Essa meia pérola é aquela que a gente leva na aula, que eu levo com adesivo embaixo. Se vocês forem usar ela, lembrem de tirar o adesivo de baixo, que com o tempo aquela cola do adesivo solta. Tá? Caiu. Meninas, vou resgatar a minha pérola. Pode parar. Resgatada a pérola do chão, colei a última, tá? Espera secar, a parte de baixo tá pronta, tá? Ela não encosta ali. Quem quiser colocar fita de gorgurão aqui pode, renda, aí fica a gosto de vocês. Aqui eu vou colocar o passamanaria para dar o acabamento no fim da peça, da tampa. Então, primeiro eu dou uma cortadinha aqui, com a cola branca. Lembra que a gente sempre começa pela parte do fundo da tampa. Um fio de cola, não pode ter muito. Um lado por vez. Eu vou encostar a pontinha do meu passamanaria aqui para selar, para ele não desfiar, tá? Em seguida, eu já coloco ele ali, tá? E estico. Um lado por vez, sem pressa. E o ideal é cola branca, porque a cola branca vai ficar transparente depois. Ó, exagerei na cola aqui, tá? Se eu deixar, vai borrar. Então, eu tiro. Ó, tá vendo aqui? Foi um pouquinho de excesso de cola. Mas aqui foi pouco. Ali, se eu não tivesse tirado, tinha passado por tudo. E o último lado. Vou cortar ali no finalzinho, na junção. Venho com o meu restinho de cola aqui e passo pra selar e o negócio não desfiar.
Prontinho. Essa foi a peça de hoje, da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Beijo!